Hallo, wie geht's? Chegamos para mais uma super videoaula muito importante hoje. Prepositionen. E vamos falar sobre a preposição in der. Quando usamos ela, isso é uma grande dúvida dos alunos, porque as regras que existem por aí são muito complicadas, então nós vamos hoje simplificar o uso dessa preposição. Ok? Já deixa o seu joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e se der tempo a gente ver mais algumas preposições hoje aqui. Sehr gut. Então, in der. O que significa in der? O ele serve para masculino, vou pôr um M aqui, masculino e neutro, tá? E o in der para feminino. Sempre assim, para palavras masculinas e neutras, in, femininas, in der. Então, isso significa que o in seria como o nosso no, e o in der como o nosso na. Ok? O problema é o seguinte, que em alemão tem palavras que são masculinas, mas em português elas não são masculinas, são femininas, por exemplo. E vice-versa, tem palavras que em português são femininas, em alemão são ou neutras, ou masculinas, ou femininas. Então, para ajudar nesse particular, nesse quesito, eu fiz vídeos também explicando isso. E para você localizar, procura o seguinte aqui no YouTube, ó. Terminações masculinas, Eduard Hosp. Terminações femininas, Eduard Hosp. Terminações neutras, Eduard Hosp. Isso vai ajudar você a identificar quais palavras são masculinas, quais são femininas e quais são neutras. Tem muitas dicas importantes que eu já fiz aí, tem vários vídeos. Dá uma olhadinha que vai te ajudar nesse particular, tá? Hoje a gente vai trabalhar então com in e in der. Eu trouxe algumas coisas aqui para ajudar a exemplificar. Então, in der é usado para feminino, tá? Vamos começar com o in der. Por exemplo, ich lerne, ó, ich lerne in der Schule. Ich lerne in der Schule. Observe que o in der, então, é o nosso na, né? Eu estudo na escola. Ich lerne in der Schule. Aqui bateu. Escola é feminino em português e em alemão, então não tem problema. Ich lerne in der Schule. Então, in der para feminino. Observe que o in, ele mostra sempre que está dentro de um ambiente ou de um utensílio, de um objeto. O in, ele sempre mostra que é na dentro de algum local, tá? Então, na escola, está dentro da escola. Eu estudo. A gente até poderia traduzir assim, ao pé da letra, seria eu estudo dentro da escola. Tá? É que fica redundante, então a gente já fala direto, né? Mas é isso que significa, é dentro. O in é sempre dentro, tá? Ich lerne in der Schule. Ou, por exemplo, ich arbeite in der Kirche. Eu trabalho na igreja. Ich arbeite in der Kirche. Veja aqui, in der também, dentro da igreja. Então, sempre quando for dentro, in der. Ok? Pode ser qualquer local. Se for na farmácia, ich arbeite in der Apotheke. Então, guarda isso. In der é dentro de locais femininos. Outros exemplos com in der. Deixa eu pegar aqui. Vamos apagar isso aqui. Por exemplo, nós temos aqui uma garrafa de Flasche. Flasche, então, é feminino, tá? É feminino, die Flasche.
Então, se eu falo que a água está na garrafa, dentro da garrafa, então das Wasser, vou escrever aqui para ficar bom. Das Wasser ist aonde? In der Flasche. Então, está dentro da garrafa. Assim como eu estudo dentro da escola, a água está dentro da garrafa. Que é o nosso na, né? Na garrafa. Das Wasser ist in der Flasche. Das Wasser ist in der Flasche. Ok? Então, in der. Muito bem. Outro exemplo. Nós temos aqui uma bacia. Ela também é feminina. Die Schüssel. Die Schüssel. Feminino. Então, o tomate está dentro da bacia. Die Tomate ist in der Schüssel. Então, vamos lá. Ó. Die Tomate ist in der Schüssel. Die Tomate ist in der Schüssel. Sehr gut. Então, in der sempre dentro de locais femininos, tá? Pode ser locais dentro de objeto ou de ambientes, como na escola e na igreja. Mesma coisa. A bolsa é feminino, die Tasche. Por exemplo, o livro está na bolsa, está dentro da bolsa. Então, das Buch ist in der Tasche. Das Buch ist in der Tasche. O livro está na bolsa, está dentro da bolsa. Sehr gut. E quando nós temos a situação dentro de locais masculinos e neutros, daí a gente vai usar o im. Vamos lá, para exemplos, para ficar bem claro. Quando você estuda alemão, o importante é separar sempre os assuntos. Então, se você for olhar aqueles vídeos meus sobre as terminações masculinas, femininas e neutras, olhe eles, mas separe, não olhe tudo de uma vez, que não dá pra gente gravar tudo. Então, separe os assuntos que fica mais fácil aprender, tá bom? É o que eu sempre faço com os meus alunos e o resultado daí fica muito bom. Sehr gut. Então, masculinos ou neutros. Por exemplo, eu estou no escritório. Escritório é neutro. Aqui é o meu escritório, tá? Então, eu posso escrever. Vamos tirar o feminino agora. Vocês já sabem aqui o feminino. Vamos deixar masculino ou neutro. Então, ich bin im Büro. Ich bin im Büro. Eu estou no escritório. Esse im, para quem não sabe, nada mais é que a junção do in mais o dem, tá? É a junção. No feminino não pode fazer essa junção, só no masculino e neutro, tá? Mas isso não é tão importante. Então, ich bin im Büro. Eu estou no escritório, dentro do escritório. Guarda isso, tá? Também eu posso trocar de verbo. Por exemplo, ich arbeite im Büro. Ich lerne im Büro. Não importa o verbo aqui, só um detalhe. Esses verbos que a gente usa com essas preposições, eles não podem ser verbos de movimento. Porque daí vai mudar um pouquinho a regra, tá? Mas concentre-se nisso agora. São verbos sem movimento. Movimento que eu digo é de deslocamento. Eu saio do ponto A e venho para o ponto B, tá? É um movimento de deslocamento. Ou seja, andar, correr, dirigir, voar. São verbos que movem de um ponto a outro, tá? Então aqui a gente está trabalhando com 90% dos verbos que são verbos sem movimento. Então, primeiro a gente estuda o que ocorre mais. Você aprende o que ocorre em 90%, 80%, 90% dos casos, tá? Daí a tua margem de acerto é maior. E depois, para ficar cada vez melhor, mais perfeito, você aprende os outros 10% ou 20%. Então, é o que ocorre mais. Depois a gente vê a outra parte. Então, sempre com verbos sem movimento. Ich bin
im Büro. Ich arbeite im Büro. Ich lerne im Büro. Ich spiele im Büro. Ich spreche im Büro. Ich esse im Büro. Ich trinke Wasser im Büro. Tá? Qualquer coisa que eu faça no escritório. Sehr gut. Muito bem. Também serve para objetos. Por exemplo, nós temos aqui um vidro. Ein Glas é neutro, tá? Das Glas. Então é neutro. Então, die Kekse, as bolachas, estão no vidro, dentro do vidro. Die Kekse sind im Glas. Die Kekse sind im Glas. Vamos lá. Die Kekse sind im Glas. Die Kekse sind im Glas. Dentro do vidro. Ok. Daí nós temos uma panela, der Topf, masculino. Esses dois aqui eram neutros, né? Mas o neutro e o masculino, nesse caso, são iguais. Então, der Topf, a panela. Então, die Tomate ist im Topf. O tomate está na panela, está dentro. Die Tomate ist im Topf. Então, vamos lá. Anotar isso. São exemplos interessantes. Então, die Tomate ist im Topf. Die Tomate ist im Topf. Ok? Sehr gut. Então, são exemplos que estão sempre dentro de locais masculinos ou neutros. Por exemplo, eu posso falar também das Buch ist im Regal. Está na estante. O livro está na estante. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês verem a estante. Ó, virando. Das Buch ist im Regal. Ok? Das Buch ist im Regal. Podemos escrever também, ó. Tá aparecendo aí? Tá. Das Buch ist im Regal. Sehr gut. Muito bem. Então, im, sempre quando está dentro de locais masculinos ou neutros. In der, dentro de locais femininos. Para você saber, aprender quais coisas são masculinas, femininas ou neutras, dá uma olhadinha naqueles vídeos que eu falei aqui no YouTube, tá? Sobre as terminações. Procure lá, ó. Terminações masculinas, Eduard Hosp. Terminações femininas, Eduard Hosp. Terminações neutras, Eduard Hosp. Tem vários vídeos, mas assista um pouco de cada vez, faça anotações, que vai te ajudar bastante a saber quais são der, quais são die, quais são das, tá? Para você aplicar melhor também essas regras. Então, na próxima aula, a gente vai um pouquinho mais adiante. Fique de olho aí para não perder nenhum assunto. Deixe o seu comentário, tá? Deixe o seu joinha e escreva seu comentário. Se você quiser, escreva uma frase com um exemplo abaixo aqui, tá? Daí eu curto, você sabe que está correta. Não dá para corrigir todas assim, mas se eu curtir, está correta. Sehr gut! Nos vemos então na próxima videoaula. Tschüss!